Boa tarde, bom dia e boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando o pré-candidato Vinícius Andrade, pré-candidato a vereador, o Vinicinho. Vinícius, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Opa, tudo bem, né? Aqui é o Vinicim e eu sou arquiteto e urbanista, gente. Recentemente estava fazendo intercâmbio, fiz voluntário na África, sou aluno do Renova BR, estou no Politize também, sou gestor público e agora estou aqui, pré-candidato a vereador. Tem uma luta na cidade anticorrupção, investigando obras públicas que a parte da construção civil ela dá muita margem para a corrupção. Quando a gente fala de construção civil e política, a gente sempre liga a Lava Jato, Odebrecht, Camargo Correia, só que isso só aconteceu porque na outra ponta a gente não tinha políticos da construção civil investigando esses contratos. E agora, se Deus quiser, a gente vai ter um, que sou eu. Vinícius, em primeiro momento, eu gostaria que você falasse como que você observa a gestão atual do prefeito e dos vereadores que estão aí presentes. Então, o prefeito Paulo Pial, hoje eu estou como oposição dele, né? Mas eu entendo que ele passou uma barra, ele pegou muitos problemas, ele pegou um governo, que foi o governo passado do Pimentel, que não estava repassando verba, o Estado quase falido, a cidade não estava tendo repasses do Estado, então com certeza eu sei que foi muito difícil de administrar. Ele fez coisas boas para a cidade, como ampliação do transporte público de qualidade para as pessoas de baixa renda, ele fez grandes ampliações do Minha Casa Minha Vida na cidade, mas, por outro lado, a gente tem muita crítica. O BRT, essas obras não foram feitas com projetos de qualidade. A revitalização do calçadão do Arthur Machado, por exemplo, eu participei da obra, a forma como a gente fazia projeto na CEPLAN, que eu fui estagiário da CEPLAN, era uma forma errada de se fazer. Projeto a gente não faz de um dia para o outro. Não é o prefeito mandar o arquiteto fazer o projeto e ele ficar pronto em 24 horas. Tem que ser pensado, tem que levar em consideração o que a população quer. Afinal de contas, obra pública é feita com dinheiro público. Então a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Além disso, tem muitas irresponsabilidades. Você chegar no seu final de governo e mandar tantas obras, sabe? A gente está no meio de uma pandemia e a gente está licitação atrás de licitação está sendo liberada na prefeitura com gastos altos. É um prejuízo que vai ficar para a próxima gestão, a gente já sabe disso. E a gente tem que lembrar que quando a gente está no momento de crise, a gente tem que contingenciar gastos. Perdão. A gente tem que contingenciar gastos, né? Fazer o contingenciamento, que é segurar dinheiro, como se fosse uma poupança. Assim como na sua casa, num momento de crise, você não vai gastar dinheiro comprando um celular novo, numa cidade você não vai gastar dinheiro enfeitando a avenida principal com pergolados num valor de quase 300 mil reais. Uhum. Vinícius, hoje em dia está muito em pauta a questão da privatizar empresas e tudo mais. Como você observa essas pautas e qual é o papel fundamental do Estado nos dias atuais? Eu acho que o Estado, que a gente volta na pergunta que você falou sobre a nossa Câmara, né, dos vereadores. Uma das atribuições principais dos vereadores é a fiscalização, né? E a prefeitura também tem a sua parte nisso. Eu acho que o Estado ele tem um papel fundamental na fiscalização. Como eu te falo, eu sou grande a favor, eu não sou tão a favor das privatizações. Como eu te falei, eu tenho posições que eu acho que o Estado ele tem que ter suas possessões, sim, ele tem que ser responsável, sim, ele não pode ser tão pequeno, porque senão vira bagunça. Se a gente coloca um país inteiro na administração privada, principalmente no mundo capitalista como o nosso, a gente não vai privar, a gente não vai ter o bem-estar da população, a gente vai ter o bem-estar do empresário e do lucro dele. Isso é um perigo. Mas, por outro lado, se a prefeitura, se o governo não está conseguindo, por exemplo, gerenciar certos órgãos, eu não vejo mal em privatizar. Sabe? Se privatizar certas instituições que não estão fazendo o trabalho como deveria ser feito, eu acho que não é maléfico para a população. Privatização tem que ser feita assim, mas com fiscalização e critérios. Que o lucro seja da população e não do empresário. Entendi. Vinícius, em relação ao centro da cidade, você acredita que teve real melhorias? Você acredita que poderia ter melhorado mais? Como que você observa o centro da cidade, o movimento do centro da cidade? Porque, em primeiro momento, foi feito a reconstrução, vou falar assim porque estava tudo destruído, a reconstrução do centro da cidade foi feita para o comércio voltar a funcionar no centro da cidade.
que o pessoal estava muito mais se voltando a shoppings, a outros meios, do que ao antigo comércio da cidade. Mas, Uhum. na prática, não foi muito assim que funcionou. Você acredita, como que você observa isso? O que acontece é o seguinte, lá no centro da cidade, especial, vamos falar da Arthur Machado, que eu acho que é um bom exemplo. Como é que chama? Na Major Eustáquio está acontecendo a mesma coisa. É um processo que chama deterioração urbana. Envolve vários fatores. É um fenômeno urbano, que a gente estuda na arquitetura e no urbanismo, e já aconteceu em várias cidades do mundo, do Brasil, e está acontecendo em Uberaba. Qual foi a solução da prefeitura? Reformar o calçadão. Só que quando a gente vai fazer um projeto desse, a gente não tem que levar em consideração o micro, a gente tem que considerar o macro. A gente tem que levar em consideração vários fatores. Quem está morando lá? Se está vazio, por que está vazio? Quem que a gente pode levar para lá? Já ouviu falar em planejamento estratégico? Que é fazer a FOFA, né? Que são as forças, as oportunidades, para poder a gente traçar estratégias e fazer um urbanismo em toda a região. Se a gente atua em só um local, a gente não vai conseguir muito resultado. É aquele caso, é aquela casa velha que está cheia de goteira na casa. Se você consertar uma telha, não vai resolver o problema. Você tem que olhar o problema que às vezes é na casa inteira, é estrutural da casa. A gente sempre tem que levar em consideração algo maior. Urbanismo não se faz de qualquer jeito, sabe? O que a prefeitura de Uberaba faz é uma espécie de carimbos, sabe? Tipo uma acupuntura. Só que ela não funciona. A gente pode fazer a acupuntura urbana, mas tem que levar em consideração o macro, toda a região. Entendi. Mas, por exemplo, a questão das árvores que tinha ali na Praça Rui Barbosa, foi retirada grande parte das árvores, tudo mais. Nesse ponto em específico, a cidade perdeu bastante, porque o centro da cidade ele era muito conhecido para quem caminhava ali no centro da cidade, parar ali na Rui Barbosa, ficar embaixo de uma árvore. Com esse mapeamento novo do centro da cidade, ele, de certa forma, não está tão atrativo para a população realmente. Então, por exemplo, você Então, acredita que o prefeito poderia fazer mais e as mudanças que estão sendo feitas, por exemplo, eu esqueci o nome, aqueles negócios de madeira pergolado, que estão colocando na Leopoldina de Oliveira. Você acredita que pergolado. aquilo ali é um jeito certo ou você acredita que aquilo ali está totalmente na contramão do que a gente espera? Tá, vamos por parte. Primeiro, a questão da arborização, lá da Praça Rui Barbosa. No projeto da Rui Barbosa, o recente, não teve a derrubada de nenhuma árvore lá na Rui Barbosa. Entendeu? Não foi derrubada nenhuma. O que acontece na cidade? A gente tem sim, no centro da cidade, esse fenômeno que é a falta de arborização. Mas a culpa não é da prefeitura. A culpa é do comerciante que não quer uma árvore atrapalhando a placa dele. Entendeu? O projeto da revitalização da Praça Barbosa, o pilar dele foi mais ou menos o seguinte. A maior crítica contra ele era a retirada das pedras portuguesas, que segundo algumas pessoas era patrimônio histórico da cidade, mas comprovação sobre isso não tem nenhuma. Mas, enfim, existe esse ponto da crítica, mas eu vou falar qual foi a intenção. Até então, o que eu sei. Os acertos e os erros. Na parte do projeto, foi pensado um local para que os skatistas pudessem andar à noite. Porque o que acontece? Na Praça Rui Barbosa, antigamente, no calçadão, era deserto. A partir do momento que você tem um lugar deserto com pouca iluminação, o lugar começa a ficar marginalizado. Então, qual foi a intenção? Levar movimento para lá à noite. Quem que era o movimento de lá? O movimento de lá era o pessoal do skate, que é a batalha do calçadão, os meninos ficam andando de skate. Então, os meninos que estão lá andando de skate não é o usuário de droga. Porque quem é usuário de droga não tem nem fôlego para andar de skate, já começa por aí. Então, se você tem movimento, um movimento do esporte, da batalha do calçadão, atribuído pela arquitetura, você consegue ter um benefício. O grande problema que aconteceu lá na Praça Barbosa foram problemas de execução. Por exemplo, os bancos de concreto que foram construídos. Foram feitos com um FCK baixo, que é a resistência do concreto. O pessoal começou a subir nos bancos, que eles foram projetados para que as pessoas subam nos bancos, e eles quebraram. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Porque, com certeza, já não pode afirmar, né? Porque talvez a empresa que foi contratada pela prefeitura possa ter usado material de baixa qualidade
para poder fazer. E a prefeitura tinha que fiscalizar nesse momento. A obrigação da prefeitura era fiscalizar aí. E os pergolados também, a mesma coisa. A gente estava comentando entre os arquitetos. Na arquitetura, quando a gente fala de urbanismo, aquilo lá a gente chama de mobiliário urbano. Os atributos de investimento que a gente traz a um local para poder colocar dinheiro, investir, é o seguinte. A gente separa os espaços públicos como locais de passagem e locais de permanência. Locais de passagem não faz sentido investir, porque a pessoa vai estar passando por ali. Agora, locais de permanência, sim. Locais de permanência tem que colocar iluminação boa, arborização, uma estrutura para a pessoa ficar embaixo, banco. Agora, faz sentido você colocar uma estrutura cara de R$9.000 num local de passagem? Não faz sentido nenhum. Além disso, a gente tem que considerar também a poluição visual, porque lá no centro da cidade a gente tem vários prédios históricos, sabe? O pergolado, em alguns aspectos, ele pode atrapalhar a imponência de alguns prédios históricos da cidade. A prefeitura alegou que os pergolados seriam para melhorar o microclima da Leopoldina de Oliveira. Mas você acha mesmo que 25 trepadeiras ia resolver o problema do microclima da Leopoldina de Oliveira? E o pior, a gente ainda entrou em contato com existe uma garota, ela chama, eu esqueci o nome dela, mas ela fez um trabalho sobre o microclima da Leopoldina de Oliveira. A gente entrou em contato com ela fez um mestrado dela sobre isso. E a própria menina que assim, é a perita no microclima da Leopoldina, que sabe que ela é um local mais quente, falou, não faz sentido nenhum essa obra. Vai além da minha experiência como arquiteto. É sobre a experiência, é Saline, ela chama Saline. É sobre a experiência dessa menina que fez todo esse trabalho. Então, sabe, existem acertos, mas existem erros. Só que o problema é que esses erros são pagos com dinheiro público. E simplesmente por irresponsabilidades de projeto, sabe? De não ter contratado o profissional certo para fazer aquilo, de não ter esperado o prazo certo, de não ter executado da forma certa, e entre outros fatores. Lógico, por mais que a gente discorde, a gente não pode apontar que existiu corrupção, igual muitas pessoas falaram aqui em Uberaba. E a respeito disso, que é a próxima pergunta. Muita gente acredita que Uberaba é uma cidade extremamente conservadora e, por conta disso, a cidade não desenvolve. Mas você também está vindo com a outra pauta da corrupção. Você acredita que as duas coisas se casam ou você acredita que realmente são dois problemas distintos que precisam ser melhorados? Se casam. Sabe por quê? Porque isso aí diz muito respeito à história do nosso país. No nosso país não, do mundo, né? A vida inteira a gente sempre tem visto a elite achar que manda na cidade, por isso tem direito de fazer o que quer e o que não quer. E com isso quem tem as consequências é o povo. Então, como a gente leva em consideração, como eu levo em consideração e acredito ser, a gente simplesmente tem famílias tradicionais de Uberaba que estão no poder financeiro e quando elas atingem esse nível financeiro mais alto, eles acham que eles mandam. Então, quando eles vão fazer certas obras públicas, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, porque a cidade é deles. E não é assim que funciona. Sabe? A gente vê casos de corrupção pequenos, só que a gente vê os grandes também. E o problema é que o lá de cima vem contaminando as partes baixas dessa pirâmide. E como você acha que é o jeito certo de conscientizar a população que isso é um problema, que esse conservadorismo chulo da cidade, vista de famílias tradicionais, como que a gente entra na sociedade e mostra que isso realmente é um problema e precisa ser mudado? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender que é a importância da educação. É muito importante a gente ler, a gente procurar, a gente entender mais de política, porque se a gente não entender de política, pessoas que gostam, que se interessam, vão fazer política por você. E é aquele caso, o conservadorismo, ele está no nosso país há 500 anos. E ele só levou a gente para trás. Se a gente vai em países menos conservadores, a gente vê que o nível de desenvolvimento humano é muito maior. Como eu te falei, eu tive a experiência de fazer intercâmbio, viajei por alguns países da Europa, eu trabalhei, fiz estágio também na prefeitura de Dublin, que é a capital da Irlanda, e é um país que, assim, é zero conservador. Existem as bancadas conservadoras, mas tem uma expressividade muito pequena. Então, eles dissociam religião de política,
que é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Eles dissociam o que eles acham baseados nos dogmas deles, de sociedade política. Sabe, se tu tem seus dogmas, acha que a família tem que ser assim, sabe? Beleza, leva para você, mas não prega que isso tem que ser igual para todo mundo. Afinal, a gente está num país diverso, numa cidade diversa, e é a diversidade que faz a gente prosperar. E além disso, sobre a corrupção, eu volto, né, tenho que fazer divulgação dos meus vídeos, é a gente ter coragem e brigar, entender que é o nosso dinheiro, é a gente que paga, tudo que está acontecendo lá, é a gente que paga e a gente tem direito previsto em Constituição para poder dar pitaco nisso. Por isso que eu faço questão de fazer meus vídeos anticorrupção e vou continuar fazendo. Se eu incentivar uma pessoa a fazer o mesmo que eu estou fazendo, nossa, já ganhei, já ganhei o dia. Uhum. Vinícius, em relação a o Solidariedade, muita gente saiu do Novo, saiu não, porque o Novo não vai ter candidatura própria, veio para o Solidariedade, e assim está querendo construir o Solidariedade de acordo com os ideais do Novo, entende? Do antigo Novo. Mas, por exemplo, tem muito mais uma pauta liberal ali por trás. Mas Uhum. uma maioria do povo que está no Solidariedade hoje tem uma pauta mais ligada a privatizar empresas e tudo mais. Você falou, já que você é contra algumas privatizações e tudo mais, mas Eu isso, não compartilho da ideologia do Novo. De boa parte da ideologia do Novo eu não compartilho. Isso eu falo na hora, na lata, não importa. mas isso muitas vezes se casam, o liberalismo, com o conservadorismo. Por exemplo, contra direitos dos LGBTs, racismo, contra, por exemplo, religião, essas coisas. Você acredita que nesse ponto você é o diferente? E como que você vai ter o apoio dentro de um partido que se diz tão unido em uma causa só? Tá, vamos por parte, né? Realmente, muita gente do Solidariedade é do Novo, partido que eu não me identifico ideologicamente com ele. E por mais que eu não sou liberal, eu morei em um país liberal. O que acontece é o seguinte: existem pessoas que são liberais na economia e conservador nos costumes. E isso é uma burrice extrema. Isso é um absurdo, é tipo assim, é um nível de imbecilidade a pessoa. É nesse naipe, por conta que te vai contra os criadores do próprio liberalismo. Cara, ou libera tudo ou libera nada. Liberalismo é isso. Sabe, agora a pessoa vem falar assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Você vai me desculpar. Isso é uma imbecilidade. Eu falo porque o João Moedo falou isso em entrevista para Jovem Pan, se não me engano. Eu acho que eu lembro dessa entrevista. E isso é uma das coisas que me deu um desencontro com o Partido Novo, por conta que na economia eu tenho muitos aspectos que eu sou liberal na economia, como eu te disse. Eu sou a favor de algumas privatizações e eu acho que elas são importantes. Mas agora a pessoa vir falar que ela é liberal na economia e conservador no costume, na verdade ela é um conservador se disfarçar de liberal. É completamente contra todos, pelo menos o que eu estudei. Pode vir uma pessoa querer falar que eu estou errado, enfim. Mas o liberalismo puro, nato, que eu estudei lá em Londres e na Irlanda, não é esse. Entendi. Mas em Ah, relação... e sobre minha posição no partido, né? Então, é o seguinte, a parte da ideologia dentro do partido, eu quero o melhor que seja para Uberaba. E o melhor eu faço baseado em técnica, baseado na especialidade. Se existem propostas liberais que são boas para a cidade, eu vou defender ela até o fim. Se existem propostas menos liberais que são boas para a cidade, eu vou defender ela até o fim também. Independente da ideologia do partido, independente da ideologia de quem está lá. Então, porque no Brasil ainda o candidato que é eleito, a cadeira é do partido e não do indivíduo. Solidariedade, de certa forma, ele te dá essa liberdade de você ter essa divergência lá dentro? Dá sim. Assim? Dá sim. Inclusive, a própria Elisa, que é a pré-candidata a prefeita, ela sempre fala, gente, o Solidariedade, eles saíram do Novo, que eu não era afiliado ao Novo, o pessoal era, alguns que estão lá. Eles saíram do Novo para ir para o Solidariedade porque o Solidariedade estava aberto a divergências de opiniões, a gente debater, pensar, refletir. Sabe, no Solidariedade você vai ver que tem gente de tudo, a gente vai ter gente representando todo tipo de pessoa da cidade. A gente não está lá para agradar uma classe, a gente está lá para melhorar a cidade. Uhum. E se fosse para você colocar, pode ser um deputado, pode ser um prefeito,
pode ser um vereador, pode ser um antigo presidente, candidato a presidente. Quem que você colocaria que mais condiz aos seus projetos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, você acredita que você agora me pegou? Mas hoje a gente tem a Tabata Amaral, que eu gosto muito dela, mais que a bandeira dela é educação. A gente não tem muitas pessoas da construção civil na política, mas a Tabata Amaral seria uma boa representante para mim. A Marina, do Verde, por conta da rede de sustentabilidade, por conta que eu prego essa parte a parte da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável é uma das minhas bandeiras. Fernando Henrique Cardoso, eu gosto muito dele, foi ex-presidente da República do país, eu acho que ele fez um bom governo, ele implementou grandes políticas que tiveram continuidade no governo Lula, que foram de suma importância para o nosso país, e é isso. Hoje em dia tem muita demonização da política. Você acredita ainda assim que a política é o jeito certo de fazer as coisas? Não é o jeito certo, é o único jeito que tem, né? A gente vive numa democracia, sabe? Eu tô tendo contato com algumas pessoas que, tipo, quando vê o candidato, já fala, ih, é lá, é candidato. O que o pessoal, os antigos políticos fizeram, foi um desfavor para a política no país, que envolve corrupção, incompetência, vários outros problemas. E a gente agora está colhendo os frutos do que essa galera fez. Agora cabe a gente tentar mudar isso, mostrar que a política não é um bicho de sete cabeças, que ela é importante sim, e que a gente consegue mudar alguma coisa através dela. Então você acredita que hoje a gente viva numa democracia? É porque tem a divergência, por exemplo, eu nesse ponto em específico eu discordo, não acredito que a gente viva numa democracia, porque uma democracia burguesa não é uma democracia que abraça a sociedade como um todo. Ela é uma sociedade bem específica, mas você acredita ainda que a gente viva numa democracia? Eu acredito porque a gente tem muitas políticas democráticas. É igual, vou te dar um exemplo. O fundo partidário, que muita gente do Partido Novo é contra. Eu sou completamente a favor do fundo partidário. Me fala, como é que uma pessoa lá do 2000, que representa o bairro, que ganha um salário mínimo, vai conseguir se candidatar sem dinheiro? Então, existem políticas no Brasil que tentam, que não cumprem com perfeição o seu objetivo, mas conseguem dar um pouco mais de equidade, de igualdade a certas coisas. A gente talvez não está na democracia perfeita, mas a gente está caminhando. Eu acho que política é uma caminhada, sabe? A sociedade a gente vem melhorando desde muitos anos. A gente tem muitas situações, é igual o nosso judiciário, talvez ele não seja tão democrático assim, né? Mas eu acredito que a gente vive numa democracia, sim, pelo menos na parte das eleições. O Brasil é um país bem democrático, vamos dizer assim. Tudo bem. Vinícius, em último momento, eu gostaria que você falasse o que o povo de Uberaba pode esperar de você. Gente, a primeira coisa, vocês esperam um rapaz jovem mesmo, que tem fôlego administrativo para acordar todo dia cedo para lutar contra a corrupção em Uberaba. Tem muita gente que fala, nossa, Vinícius, mas você fica quebrando pau, você não vai conseguir aprovar lei nenhuma lá na Câmara dos Vereadores. Tudo bem, beleza, mas o papel do vereador não é só aprovar a lei, não. A gente vota a lei, a gente fiscaliza, a gente vota o plano diretor, a gente consegue emendas, a gente consegue fazer muita coisa além de aprovar a lei. Então, pelo menos a parte da fiscalização e a luta contra a corrupção em obras públicas é garantia. Pode ter certeza que eu vou dar muito trabalho lá na Secretaria de Planejamento Urbano. Eu vou estar pelo menos uma vez na semana lá enchendo o saco se eu for eleito. E outra coisa também é trazer essa coisa do jovem, sabe? A gente acabar um pouco com o conservadorismo em Uberaba, que é como eu te disse, o conservadorismo só levou o Brasil para o buraco. Todos os países conservadores do mundo, infelizmente, têm um nível de desenvolvimento muito baixo. Quando a gente pega os países mais liberais, não só não na economia, mas, por exemplo, nos costumes, que a população é mais livre para fazer o que quer, ter os seus direitos, exercer sua cidadania, a gente tem um nível de desenvolvimento muito maior. Eu quero, gente, liberdade para tudo ter sua religião. Tu é evangélico, tu que é da Umbanda, tu que é católico, tu que é gay, tu que é negro, para todo mundo. Eu quero liberdade para todo mundo e que todos sejam respeitados pelo que são. Porque a diversidade está aí, é bonita e a gente tem que respeitar. Perfeito. Fala para o pessoal como que eles fazem para te achar nas suas redes sociais, tudo mais, para eles saberem mais sobre o seu trabalho, te chamar, conversar com você, construir junto.
Ó, o meu Instagram é o Vinicim. O Sim é S-I-M, de sim, tipo, eles não, Vinicim. O Facebook é Vinicim também. Eu tô no YouTube, é só digitar lá, Vinicim Uberaba. E a partir da semana que vem eu vou estar no TikTok também, como o Vinicim. TikTok, tudo bem. Eu tô fazendo uma. Tô fazendo um. Eu tô recompatibilizando os meus vídeos anticorrupção pro formato do TikTok. Vai ficar legal. Achei Atrair o que público. ia fazer o Mário da vida, falar, oi, garotas, tudo bem? Não vai ser desse Não, estilo, não. não vai ser não. O meu vai ter em um minuto, vai ter musiquinha, mas vai ser anticorrupção. A gente tem que chamar o jovem para política, o jovem, as pessoas que não têm interesse. Então a gente precisa buscar formas de atrair esse público. E o TikTok está sendo uma delas. Perfeito. Obrigado, viu, Vinícius? O Brasil